Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma discussão a partir da geopolítica e da macroeconomia mundial. E hoje temos a participação aqui do professor Alexandre Barbosa, que você vai conhecer agora. Alexandre de Freitas Barbosa é doutor em Economia Aplicada e professor livre-docente de História Econômica do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Com base no pensamento de Celso Furtado, tem feito pesquisas sobre o desenvolvimento da economia brasileira e sua inserção no cenário internacional. Autor de Celso Furtado, Trajetória, Pensamento e Método, em coautoria com Alexandre Macchione. Sais, entre outras obras, ele tem se dedicado a entender os movimentos tectônicos que abalam atualmente a hegemonia dos Estados Unidos e a ascensão da China como líder global. Olá, Alexandre Barbosa, bem-vindo ao China Global News. Olá, Marco. Bom dia, é um prazer estar contigo e com todos os ouvintes. Muito bem, Alexandre, você é um convidado especial, eu vou lhe explicar por quê. Porque nós precisamos entender a gênese do mundo da economia atual, o capitalismo, como ele está funcionando, e você, certamente, pelas suas pesquisas, pelos seus estudos, tem muito a contribuir com a audiência do China Global News. Então, eu começaria a nossa entrevista perguntando: como é que você está vendo o cenário internacional, principalmente a partir da posse de Donald Trump e toda a movimentação que ele tem feito em relação àquilo que está se chamando de guerra tarifária? Bom, Marco, esse governo Trump surpreendeu basicamente a todos. Eu acho que apenas a China não foi surpreendida pelas ações do Trump, porque isso já estava no horizonte da China. A China, e é interessante porque quando a gente fala do Trump, a gente precisa falar da China, né? Ou seja, ele veio com o discurso de que a ordem global estaria sendo implodida, vários países, todos os países, na verdade, e a China principalmente, estariam penetrando no mercado norte-americano, no mercado estadunidense, de maneira desleal. Então, seria a hora da verdade, o dia da libertação. Então, é impressionante porque já há muito tempo os analistas, especialmente os economistas liberais, olhavam para o mundo e falavam: olha, isso aqui é um mundo plano, esse é um mundo competitivo, esse é um mundo sem tarifas, de plena conexão, só participa quem é competitivo, né? Era esse o discurso, né? E alguns países da periferia utilizavam mecanismos de apoio do Estado, políticas tarifárias, e as tarifas já não fazem mais parte da realidade econômica. Esse era o discurso corrente. Mesmo a China, no seu processo de ascensão, não contou muito com tarifas, porque já em 2001 a China entra na OMC seguindo todas as políticas, toda a política de abertura acordada com os demais países. Então, que desde os anos 80 a gente vê um discurso de abertura do mundo, de mundo globalizado, e é um discurso que os Estados Unidos fizeram parte disso, né? Como explicar que 40 anos depois da queda do Muro de Berlim, a nação que protagonizou a abertura da economia chega e diz: olha, não estou mais brincando, não faço mais parte desse jogo. Né? Obviamente que, em parte, isso vende, né? Isso tem votos, mas o que a gente percebe, se a gente olha em perspectiva histórica, tem um autor, o Giovanni Arrighi, que escreveu um livro chamado O Longo Século XX, um pensador muito importante. Ele via os séculos como tendo uma duração de 100 anos, momentos de expansão material que são sucedidos por expansões financeiras. E, e logo depois do longo século XX, ele vai escrever um livro, Adam Smith em Pequim, mostrando como a economia estava se relocalizando na China, inclusive com boa parte do capital dos Estados Unidos. Então, o que a gente percebe é que desde 78 a China vem recebendo capital, vem recebendo investimentos estrangeiros, vem se transformando na grande potência industrial, vem comprando títulos da dívida pública dos Estados Unidos,
né? Então, os Estados Unidos pode se endividar, fazer guerra, e a China, com uma moeda razoavelmente desvalorizada, vai ocupando o mercado dos Estados Unidos, né? E, independente disso gerar ou não desemprego, né, a questão é que há um processo de empobrecimento e o Trump vende isso como sendo causado pela China e por outros países. Então, a gente vê uma situação completamente inimaginável há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. O país que organiza, né, a ordem global, o mundo livre, aquele que protagonizou a luta contra a União Soviética e depois assimilou os países do leste europeu a esse grande mercado global, decide colocar tarifas. No caso, em alguns países, como a União Europeia, de 25%, a China, os Estados Unidos chegaram a colocar de 130%, né? E aí você tem um problema com as próprias empresas da tecnologia, a Apple, que tem uma boa parte da sua produção na China. Ou seja, eu tenho uma completa desorganização da ordem, inclusive pós Segunda Guerra Mundial, né? Você tem uma situação em que os Estados Unidos questionam o papel do FMI e do Banco Mundial. Os Estados Unidos fecham a USAID, que é a Agência de Assistência Mundial. Então, quer dizer, está muito mais parecido com uma dominação do que com uma hegemonia, porque a hegemonia, aquele que é hegemonizado, ele dá o consentimento. Agora, os Estados Unidos, na verdade, não tem mais o consentimento de ninguém. É uma tentativa de estabelecer a dominação pura e simples, elevando a tarifa e como se os países todos do mundo fossem se ajoelhar ao poder dos Estados Unidos. E, obviamente, que isso gera um processo de reorganização completa. A China já tinha isso no horizonte, né? Então, o que a gente percebe é que o capitalismo hoje é muito mais uma guerra de territórios, né? Ou seja, você tem um território que reage do que uma guerra de classes. É interessante, né? Mesmo de uma perspectiva marxista, ver esse cenário de tensões cada vez mais crescentes no sistema mundial. Agora, Alexandre, pegando esse ponto de partida, que os Estados Unidos parecem estarem envolvidos em uma armadilha que esse mesmo país criou, na medida que incentivou a globalização, e a globalização acabou levando a esse cenário de competitividade exagerada, que teve nos países asiáticos uma base produtiva muito importante, né? E eu queria que você fizesse uma diferenciação, então, entre o modo de operar dos Estados Unidos no seu sistema capitalista e o modo de governança da China. Eu acho que é importante a gente diferenciar os Estados Unidos pós anos 80, né? Porque é a partir dos anos 80 que eu tenho uma predominância cada vez mais da esfera financeira. Obviamente que tem uma nova revolução tecnológica e essas empresas de tecnologia se expandem, mas toda a base industrial dos Estados Unidos, construída ao longo do século XX, e as suas empresas multinacionais que se expandem pela periferia, pelo mundo, pela Europa, toda a industrialização do Brasil tem a participação dessas empresas dos Estados Unidos. Essas empresas, a partir dos anos 80, elas não estão mais vinculadas ao mercado interno dos Estados Unidos. E os Estados Unidos passam, então, a ter uma política de forçar a abertura de todas as economias e cada vez mais focado na esfera financeira. Então, o mercado dos Estados Unidos é aberto e isso permite um aumento do consumo. Então, é quase como se os Estados Unidos consumissem mais, se endividassem mais e abrissem mão de ter uma base produtiva que era aquilo que o diferenciava. Essa é a característica dos Estados Unidos nos anos 90, né? E aí você pode ter, inclusive, uma taxa de desemprego muito baixa, como eles tiveram nos anos 90. Mas a base da classe trabalhadora tem salários muito baixos, vive no setor serviços, muito precarizada, enquanto eu tenho uma massa de riqueza desse 1% mais rico que vive da esfera financeira ou dessas grandes empresas cujos acionistas têm uma rentabilidade voltada para o curto prazo, né? Então,
na verdade, você tem que ver quem que beneficia. Muita gente sai beneficiado desse capitalismo financeiro de curto prazo que não tem mais a base produtiva, né? Então, obviamente, é para essa classe média, para essa que encolhe, para essa classe trabalhadora, que o Trump acaba tendo uma presença de votos cada vez maior. Paralelamente, a China, durante esse período, está se transformando e tendo um Estado com políticas, com seus bancos públicos, com investimento em ciência e tecnologia, a tal ponto que a China começa exportando bens de baixo valor agregado, aqueles, né, os tradicionais made in China que a gente via chegando, de têxteis, de calçados chineses invadindo o mercado brasileiro. E hoje, quando a gente vê a presença chinesa, nós temos aí um quarto das importações brasileiras são de bens chineses, basicamente de máquinas, de computadores, de bens de alta tecnologia, altamente sofisticados, muitos dos quais produzidos por empresas chinesas. Se a gente compara o Brasil com a China em 1980, o Brasil tinha uma base industrial maior do que a China. A pauta de exportações brasileira era mais tinha mais bens industriais do que a pauta chinesa. E hoje nós temos uma situação completamente diferente, né? E a China também começa a ocupar cada vez mais o comércio brasileiro, puxando, sugando commodities e exportando aqueles bens que eles exportam para os Estados Unidos, exportam para o Brasil e para todos os lugares do mundo, né? Vocês têm em uma outra área que a China não tem uma tecnologia tão desenvolvida, que é no setor de chips, né? Que aí os Estados Unidos estão na fronteira tecnológica e tentam de toda maneira impedir, proibir, ou seja, você começa a ter uma regulação de determinados setores que são estratégicos para a China. Os Estados Unidos tentam impedir que Coreia, Japão, Taiwan vendam essa tecnologia que a China ainda não desenvolveu, mas já está desenvolvendo, né? Então, toda a discussão chinesa, eu volto a um ponto, é o seguinte: os chineses, eles não trabalham, Marco, com a noção de que com princípios, valores morais, ou com uma essência, ou com um funcionamento que deve ser assim ou assado. Eles trabalham de maneira muito pragmática com situações, né? É, então, eles veem constelações mutáveis das coisas, como eu atuo em várias situações. Então, eles estão imaginando essa nova ordem mundial como uma ordem mundial de países soberanos. Então, aí a noção de indivíduo, liberdade, democracia é menos importante, e tem percebido que os Estados Unidos já não exercem a hegemonia. Então, eles têm, por exemplo, a a iniciativa do cinturão e da rota, né? A Belt and Road Initiative, que são empréstimos para infraestrutura para tecer relações econômicas da China com os vários países, tanto próximos quanto distantes, né? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos reduzem a sua participação em termos de empréstimos para os países latino-americanos. Então, a presença chinesa está cada vez mais. E a China tem uma questão que é o seguinte: eles têm um excesso de capacidade produtiva, né? E por conta desse excesso de capacidade produtiva, construir infraestrutura e demandar bens chineses também é importante para que a economia deles continue crescendo. Então, o que a gente está vendo é uma mudança completa do cenário pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, a potência socialista atua acumulando capital, vence a outra potência, que está na lona e tentando reagir, colocando tarifa, é um abraço de afogado. Mas a questão é saber, nós vamos ter uma outra. Se o século XX foi americano, nós vamos ter um século XXI chinês, ou eu vou ter um século XXI em que eu vou ter uma multipolaridade, três centros: Europa, Estados Unidos, China e os outros países tentando negociar com essas três potências. Mas se a gente olha nos setores de vanguarda tecnológica,
setores de energia, setores de carros elétricos, setores de trens de alta velocidade. A China tem ocupado o mercado internacional já nesses setores de vanguarda, deslocando os Estados Unidos. Enquanto eles têm uma Tesla, a China tem 10 empresas que produzem automóveis elétricos ou híbridos. Esse panorama mostra que há uma espécie de um terremoto em curso na economia mundial. Ou seja, o deslocamento desse poder hegemônico dos Estados Unidos, via dólar principalmente, acaba acaba sendo colocado em risco, né? Certamente isso não está longe do radar do atual governo norte-americano, ou seja, quando ele é, levanta a bandeira anti-China, principalmente, né? Mas aí usa esse artifício das tarifas, acaba sendo também uma demonstração de fraqueza. Muita gente se pergunta, mas Trump está louco ou ele tem um projeto por trás disso tudo? Qual é a sua opinião? Eu acho que tem uma racionalidade, mas não é uma racionalidade óbvia. Veja que ele tem muito da realidade virtual, Marco, sabe? Então é interessante você fazer ações no mundo real que, inclusive, penalizam a sua própria economia, mas você vende que você está se impondo, tanto que ele recua. Né? Então, hoje, de uma tarifa de 145%, hoje a tarifa para a China é de 30%, e a China recua também. Né? Então, ele percebe, né, as pressões do mercado financeiro, das empresas de tecnologia, e todo mundo sabe que você não vai colocar tarifa e aí automaticamente as empresas vão começar a remontar aquilo que montaram há 50 anos atrás nos Estados Unidos, com custos completamente proibitivos. Então, não imagino que esteja no horizonte dele a noção de que o emprego ou a indústria vá voltar para os Estados Unidos. Né? Eh, Isso acaba, você veja que as tarifas foram elevadas, inclusive para o México e para o Canadá, foram os primeiros países, ou seja, o NAFTA está em questão. Eu acho que tem aí uma tentativa de tentar desvalorizar o dólar, né, e aumentar o poder de compra da moeda norte-americana. Né? É, Agora, é difícil imaginar que, no longo prazo, o dólar continue como a reserva de valor. Né? Ou seja, já existe aí todo um movimento é, no longo prazo já mas não é algo que começará logo, mas o Trump está contribuindo para o dólar perder o seu papel. O que eu acho que existe de calculado é uma tentativa de desvalorização do papel do dólar. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, é um professor de história econômica, interessantemente. Então, e é um cara que está no mercado. Ou seja, essas pessoas ali, elas não estão apenas cedendo aos apelos irracionais do Trump. Tem realmente uma tentativa de recompor a base produtiva dos Estados Unidos e de desvalorização do dólar. Né? A questão é que com essas tarifas mais elevadas, você aumenta a inflação, reduz o poder de compra e acaba, né? É isso que está fazendo com que o dólar tenha uma desvalorização no curto prazo e até melhorando as expectativas dos agentes em relação ao Brasil e os países da América Latina. Né? Ou seja, se você olha, você teve uma desvalorização do dólar, inclusive em relação ao real e às outras moedas no início desse ano. Né? Então, existe um movimento calculado, ainda que não no sentido de que realmente se acredita que as cadeias vão ser remontadas, reorganizadas como elas eram antes. Tanto que ele retrocede, né? Mas o objetivo é desvalorizar a moeda e, dessa maneira, reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Agora, uma pergunta sobre o cenário político interno dos Estados Unidos. Até quando Donald Trump
garante apoio popular, pelo menos de uma parcela expressiva da população, não é? Com esse discurso que, fatalmente, do ponto de vista econômico, não é exatamente uma varinha mágica, ou seja, você trazer de volta o emprego e a reinstalação, né, da indústria tal qual ela existia. Essa é a principal questão. Ele tem maioria na Corte Suprema, tem maioria no Congresso e no Senado, mas ele também tem a menor taxa de aprovação de início de governo nos Estados Unidos, né? E essa gestão virtual, ou seja, essa gestão muito querendo criar fatos políticos em torno de suas ações, acaba gerando uma turbulência no mercado muito grande. Ninguém imaginava que ele levaria as tarifas do jeito, ou seja, chegar e penalizar todos os países e forçar os países a negociar para reduzir as tarifas, implodir a OMC, que faz parte da construção, né? A OMC que começa a vigorar em 95, antes era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Essa é uma construção, pô, que o Clinton teve um papel ali fundamental nessa, né? Então, os republicanos, que é um governo, inclusive, que você fica impactado de ver o apoio dos republicanos a esse tipo de política, né? Que sempre foram mais liberais em termos de política econômica. Então, você vê uma mudança do Partido Republicano e a expectativa é de que o Trump tenha dificuldades. Inclusive, ele já está discutindo a possibilidade de reeleição, algo que não é possível no caso dos Estados Unidos, né? Alguém ser presidente pela terceira vez. Então, ele está pensando em mudar a Constituição, quando, na verdade, o que se espera, o que se deseja é que ele vá perdendo apoio junto aos segmentos, inclusive a frações do capital que o apoiaram, né? Porque ele ainda tem algum apoio no mercado financeiro, nas empresas de tecnologia. Então, ele está vivendo esse cenário de quase predomínio, mas a popularidade está caindo. Agora, o que é interessante é que, independente que ele continue, independente dele continuar ou não, o governo Biden, em termos de atuação em relação à China, obviamente que não colocou as tarifas desse jeito, mas via a China como um inimigo. Ou seja, há uma dificuldade do establishment dos Estados Unidos, e aí tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, de enfrentar a China, que tem a base produtiva, que não depende de capital financeiro, porque tem os seus bancos públicos, e tem a capacidade de criar uma política externa, tem ações de política externa, de política econômica e de política externa, que atrai os países da periferia com políticas concretas, com empréstimos, num diálogo de cooperação e sem trazer um pacote fechado, né? Então, é como se os Estados Unidos estivessem rendidos em relação à China em todas as frentes, na econômica, de política externa, inclusive na simbólica, né? Ou seja, a China tem hoje o seu soft power. Não sei se você sabe, a abertura da China para o mundo, eles têm 55 universidades que formam alunos em português. Que essa é uma questão, como é uma China muito, como é uma língua muito diferente, eles precisam de intérpretes, precisam de agentes para fazer o seu diálogo com o mundo. Então, você tem 55 universidades. A última vez eu tive na universidade em Shaoxing, lá na província de Zhejiang, na China, e eles formam alunos de português que vão atuar como intérpretes, como tradutores, e veem o Brasil como um país importante, ou seja, a China olha o Brasil como tendo um papel relevante na América Latina. Então, os Estados Unidos estão completamente desarmados em todas as frentes
só na questão militar, e mesmo assim a China tem aumentado o seu orçamento de defesa de maneira cavalar. Em todas as demais frentes, a China tem. Você vê, por exemplo, as importações da União Europeia, os produtos de vanguarda tecnológica, a China ganha dos Estados Unidos. E o Brasil, inclusive, tem perdido da China. O Brasil, que exportava bastante para os países da América Latina bens industriais, já está sendo deslocado pela China. Então, é uma presença que está se construindo, essa participação da China global, com investimentos de suas empresas, muitas delas estatais, e com comércio de bens industriais. Isso já, nos últimos 25 anos, esse é o novo mapa do mapa econômico mundial e geopolítico também, porque você olha os países africanos todos têm investimentos pesados, todos exportam para a China, todos têm empréstimos da China, fazendo com que o Banco Mundial e as entidades, as instituições norte-americanas, europeias, fiquem à sombra. Né? Então, você está realmente desenhando uma nova ordem mundial, que não dá para imaginar que a China vai reinar e todo mundo. O que a gente está vendo é essa tentativa de acomodação a esse gigante que entra em cena. Né? E na União Europeia, por exemplo, os países têm posições completamente diferentes em relação à China. Também há uma dificuldade de ter uma política comum em relação à China. Mas os Estados Unidos estão empurrando a União Europeia para ter uma posição de negociação de comércio e de investimentos com a China. Então, você acaba jogando também a União Europeia mais próxima da China. Então, o governo Trump, na longa duração, no longo prazo, a questão é aquele que sai atirando, aquele que está acurralado, sai atirando e vai perdendo cada vez mais poder. É que nem numa cena de filme de faroeste, onde o sujeito entra no salão, atirando para todo lado, Exatamente. E aí sai todo mundo correndo, mas ele mesmo acaba ficando sozinho. Né? Mas, enfim, Alexandre, queria tocar agora em dois pontos que me parecem importantes para a nossa análise da geopolítica e do futuro mais próximo. Né? Nós temos a China com esse soft power, seduzindo bastante os países periféricos, né? Inclusive você citou a África, Burkina Faso agora, por exemplo, parece que está sendo um espelho ali para muitos países africanos, do ponto de vista daquilo que vem sendo feito para uma garantia de soberania nacional. E, nesse sentido, a esfera de influência acaba se agigantando, não é? Ou seja, apesar de não ter uma posição de supremacia militar, a China vem se desenvolvendo bastante também nessa área. E aí eu queria um comentário seu sobre Taiwan, que tem sido uma pedra de toque nesse conflito dos Estados Unidos com a China. Né? E, na sequência, você comentar também até que ponto essa dominação que sempre existiu dos Estados Unidos, especialmente no século XX, em relação aos países latino-americanos, como é que está a América Latina nesse sentido? Taiwan é chinês, né? Então é assim que os chineses encaram, assim como Hong Kong, né? Então Hong Kong voltou para a China, Taiwan tem um status independente e ali você ter uma presença dos Estados Unidos para a China ali é complicado no Mar da China, ali no sul. Então, essa é uma questão que sempre é uma questão que sempre esteve no radar das relações Estados Unidos-China, e alguns dizem até que isso pode levar a um conflito militar. Hoje, o que a gente tem é um conflito basicamente geopolítico e essas questões acabam se acelerando. Do ponto de vista da América Latina, eu tenho acompanhado esse tema desde ali do início dos anos 2000.
quando se falava pouco da presença da China. E o que é impressionante é que todos os países da região, o México tem uma posição um pouco diferente, porque o México é um país que vende basicamente para os Estados Unidos, né? Então, com a entrada da China no cenário internacional, as empresas dos Estados Unidos começaram a produzir na China para vender para o mercado dos Estados Unidos, desarticulou o, o sistema NAFTA. Isso prejudicou o México, e o México, como tinha basicamente maquiladora, também teve importações diretamente da China. É, com a imposição de o que se chama de nearshoring, né? Ou seja, o aumento das restrições à China, havia a possibilidade de que o México poderia ser um lugar privilegiado, mas aí você começa colocando tarifas contra o México, né? Então isso não ajuda. Mas em todos os países da região, o que você tem é o seguinte: a presença das exportações da China como destino das exportações, ela é muito maior se os países são grandes exportadores de commodities. Então você pega Peru e Chile, por exemplo. Peru e Chile, inclusive, assinaram acordos de livre comércio com a China. Que é uma coisa que você vai falar, bom, como é que você vai assinar um acordo de livre comércio com a China? Você vai importar tudo da China, porque eles já produzem de maneira mais competitiva no mercado dos Estados Unidos, não é mesmo? E produz cobre sem qualquer tipo de processamento. No caso, o Chile, e minério de ferro, no caso do Peru, né? Tal como o Brasil também. O Brasil exporta soja, minério de ferro, petróleo, celulose, carnes, tudo sem. Você vai produzir bauxita e não alumina, porque os chineses precisam empregar aquela massa daquela população e eles vão produzir os produtos matéria-prima mesmo, sem qualquer tipo de agregação. Então, isso gera essa pressão para primarização e, ao mesmo tempo, como eles têm a capacidade de produzir desde bens como têxteis, calçados e cada vez mais com tecnologia nesses produtos e nos setores de vanguarda tecnológica, os países que têm uma base industrial, como o caso Brasil e México, que são aqueles que têm uma base industrial mais forte, são aqueles que têm uma pressão muito forte de produtos chineses. Agora, não dá para você, então, se proteger da China colocando tarifas, né? Então, o governo brasileiro, por exemplo, você vê a quantidade de automóveis elétricos que estão sendo importados ou híbridos da China. Só que agora eles estão também, por conta da política industrial do governo brasileiro, decidindo colocar as montadoras chinesas. Então você vê Beyond Your Dreams, né? Tá montando lá em Camaçari, onde era a fábrica da Ford, né? A Geely está indo para fazer uma joint venture, uma parceria com a Renault no Paraná. A GAC deve montar uma fábrica, né? Então essa quantidade, os automóveis que os brasileiros vão consumir vão ser automóveis cada vez mais chineses produzidos no Brasil. Então, o Brasil ainda tem a vantagem de ter um mercado interno e um parque produtivo onde é capaz você desenvolver acordos Brasil-China para adensar as cadeias produtivas. Veja, a possibilidade da interligação do Brasil ter uma saída para o Pacífico vem com o capital chinês. Então, isso também foi negociado na recente visita do Lula. Então, você vê alguma possibilidade do Banco Mundial ou do BID, eles entram não com os aportes que os chineses são capazes de fazer, porque os chineses entram com aportes para infraestrutura e, por sua vez, com as empresas chinesas para construir a sua infraestrutura. Aliás, tem empresas chinesas de infraestrutura, cada vez o terminal a ligação entre São Paulo e Campinas, quem ganhou o leilão foi uma empresa chinesa. Então, a gente já começa a perceber no Brasil, na América Latina e na África a presença da China fazendo esse elo
entre o poder do Estado, entre instituições. Você tem um banco de desenvolvimento chinês, o China Development Bank, que é quem fornece crédito de longo prazo para essas iniciativas, vindo junto com empresas chinesas para essas atividades de construção, de infraestrutura. Então, se a gente olha a noção OMC, Banco Mundial, FMI, essas entidades, em termos de volume de recursos e de papel, são cada vez menos importantes se a gente compara com o volume de recursos da China, e inclusive as iniciativas que a China cria, como o BRICS. Você veja que a expansão do BRICS para receber novos países foram todos países selecionados pela China, né? Então, aquele grupo inicial dos BRICS, que era Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, está cada vez mais se expandindo. Então, o próprio Brasil acaba tendo uma posição nos BRICS um pouco mais periférica. E muitas vezes até a política externa brasileira, preocupada com o efeito dos Estados Unidos, antes tinha o BRICS como um dos seus carros-chefes, agora está retroagindo com medo de impactar nos Estados Unidos. Eu vejo isso como uma percepção. Acho que tem uma mudança aí da política externa do governo Lula, em que o BRICS parece ter menos poder, e agora nós temos a presidência dos BRICS com o Brasil, e o medo de afetar esse leão que ruge, mas que tem cada vez menos poder, ou seja, o medo que isso possa gerar para as exportações brasileiras. Então, essa reorganização, ou seja, se a gente compara a China e os BRICS em 2003, quando o Lula assume, e agora, quando assume novamente, são posições completamente diferentes, né? Agora, de qualquer forma, Alexandre, estamos vendo aí uma reconfiguração mundial, né? Não só do ponto de vista da economia, mas principalmente do ponto de vista da geopolítica. O país, os países, de uma forma geral, especialmente aqueles países periféricos, parece que sempre estão em busca de algum pai que possa ajudá-los melhor, né? E durante muito tempo, sem dúvida nenhuma, a hegemonia norte-americana foi predominante, na América Latina bastante, né? E os temas políticos, diante dessas mudanças, que reconfiguram, inclusive, o multilateralismo, né? As entidades, as instituições como o Banco Mundial, o FMI, a OMC, elas acabam perdendo esse poder de influência. Como é que você vê a questão ideológica jogando nesse espaço de reconfiguração? Pergunto isso por conta de países que sempre chamaram atenção e têm chamado atenção do debate nos Estados Unidos, né? Então, Venezuela, Cuba, Nicarágua, que têm as suas relações também muito próximas com a China. Como é que você vê essa disputa do ponto de vista da política? Essa postura antiglobalismo, como eles, inclusive, afirmam, do governo Trump, tem aberto espaço para a China se colocar. Inclusive, você pega, por exemplo, a Argentina, né? Ou seja, a Argentina acaba renegociando um pacote com o FMI, ou seja, ali. Mas a presença chinesa na Argentina, mesmo estando ideologicamente mais vinculada com os Estados Unidos, isso, a artilharia que esse regime multilateral, sobre o qual os Estados Unidos tinham uma influência, é cada vez menor, né? Então você veja, por exemplo, a discussão que nós vamos ter em Belém agora, a COP30, a discussão ambiental ecológica. Os Estados Unidos estão se recusando a ter uma participação nesse debate, né? Então essa foi uma das primeiras atitudes do Trump, né, que já havia saído do Acordo de Paris lá atrás, né? Então você tem um cenário em que
em termos de investimentos do Banco Mundial, FMI, comércio, os Estados Unidos estão implodindo todas essas instituições, a OMC é quase como se não existisse, né? E no âmbito das Nações Unidas, o elemento estruturante do poder global é a discussão ambiental, né? E todas as políticas de combate à discriminação, né, que são cada vez mais importantes, que os Estados Unidos, inclusive, se recusam. Ou seja, você tem um governo que fala para as suas embaixadas dizer que se tiver políticas de diversidade, equidade e inclusão, as empresas não podem fornecer para os consulados embaixadas. Ou seja, você, na hora de saber se libera um visto ou não, você olha as redes sociais, ou seja, a grande potência que pregou o mundo livre, né, e dizendo que aderir ao comércio, ao investimento e à liberdade de expressão, que é um outro valor, tudo isso está. Então, o próprio sistema das Nações Unidas acaba se penalizando e nós temos essa discussão ambiental, que é a discussão mais importante da agenda global, em que um dos participantes se recusa a entrar na sala. Então, é quase como você já tinha um desafio muito grande. Você tinha todo um movimento dos países, dos BRICS, por exemplo, aumentar a participação no FMI e no Banco Mundial. Mas agora essas instituições são cada vez mais enfraquecidas. O Celso Amorim, quando era ministro das Relações Exteriores, colocou a OMC como um espaço importante para você ter um comércio expandido, mas com políticas de desenvolvimento para os países da periferia. Ou seja, toda a agenda que os BRICS se uniram para reformar o sistema multilateral agora está implodido, né? Então, nessa agenda ideológica, eu diria o seguinte, que a China, com os seus bancos públicos, com a iniciativa do cinturão e da rota, com seus empréstimos, com a sua abertura de comércio, com suas políticas para estudantes irem, está aumentando o soft power e você vai ter um novo sistema internacional. Eles querem que seja um sistema multilateral e multipolar, ou seja, que alguns países tenham, seja, reduzindo o poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão contribuindo para isso, né? Então, é muito difícil no cenário atual olhar para frente, mas com certeza nos próximos anos vai estar se redesenhando o novo sistema multilateral, se é que nós vamos ter um sistema multilateral dos próximos anos, e não vai ser mais esse sistema criado em Bretton Woods logo no final da Segunda Guerra Mundial. Agora, por fim, já para ir para o encerramento da nossa conversa, Alexandre, eu queria um olhar seu sobre o Brasil. E não apenas sobre o Brasil atual, a conjuntura política, porque essa é uma questão, assim, talvez até mais momentânea, mas uma visão sua de médio e longo prazo, considerando o papel do Brasil nesse novo cenário internacional e também a força que a extrema-direita tem adquirido no país, ou seja, ela realmente se tornou uma força expressiva, ocupando inclusive o lugar daquela direita que alguns chamam de mais civilizada, digamos assim, não é? Como é que você vê a situação do Brasil no cenário local, nacional e também internacional? Esse mundo da realidade virtual concreta, né, das redes sociais, que na verdade é quem elege o Trump, né, é quem dá a base de suporte, é essa nova materialidade aqui no Brasil é muito forte, né? Então você veja, por exemplo, você tem aí um movimento, mesmo que o PT e o Lula ganhem as eleições, a questão do Congresso, no voto
aos parlamentares, ali as redes sociais são muito presentes, né? E a capacidade de você vê um governo que tem taxa de desemprego baixa, aumento da renda real do trabalho, expressiva desde o início, a inflação controlada, tudo isso apesar da elevação dos juros, você tem um crescimento econômico razoável e isso não se reverte em é, é, indicadores eleitorais. Isso é mais ou menos a situação do governo Biden. Você olha o governo Biden ali, por mais que o Biden não fosse um candidato encantador, os indicadores econômicos eram fabulosos. E, ao mesmo tempo, você não tem um projeto nacional que cative um horizonte, uma perspectiva que o governo possa oferecer, porque o governo ele fica a todo momento ali no balcão de negócios com essa direita civilizada que apoia o governo e constrange a sua atuação, né? Então, se você vê os projetos do governo, eh, pé de meia, o Bolsa Família, ou seja, são projetos que vêm de governos anteriores, Minha Casa Minha Vida, né? Você tem agora a transição ecológica, você conseguiu ter um arcabouço fiscal ali para conter, mas o arcabouço fiscal não é bem visto pelo mercado financeiro, apesar de controlar as contas na medida do possível. A conta alta é a conta de juros que o governo tem que pagar, né? Então você conseguiu ter um superávit primário, então você faz um governo que você oferece algo que não é a sua proposta, que deveria ser o desenvolvimento. Desagrada o mercado financeiro, negocia com esse centrão ampliado que precisa das suas emendas e também não apoia qualquer tipo de proposta mais à esquerda. Então você acaba não fazendo política de inclusão ou de redução da desigualdade na medida que você gostaria. E você fica refém a esse discurso das redes sociais e não consegue os seus próprios atores sociais que sempre estiveram na base da formação do PT estão cada vez mais fragmentados. Então não existe um olhar de futuro. Na própria questão que a gente está vendo na política externa, a política externa ativa e altiva do governo anterior, hoje é uma política que às vezes pede, nessa viagem para a Rússia e para a China, era quase como se você, né, tivesse divulgando, mas com medo do que os Estados Unidos podem estar dizendo. Então é muito acanhado, existe uma. É quase como se você estivesse falando: estou aqui para resgatar, para manter a democracia, com um projeto civilizacional. Então, esse governo Lula, na verdade, ele serve como uma barreira contra essa extrema-direita cada vez maior e candidatos disso que você chamou de direita civilizada, né? Na verdade, os candidatos são todos da extrema-direita, e essa direita civilizada, que é o Centrão, ora fica com o governo Lula, pressiona, deixa o Lula nas cordas, dependendo de como tiver o quadro eleitoral, muda para o outro lado. Então, é uma situação muito difícil em termos de proposta de governo de esquerda, de desenvolvimento, ainda que o governo esteja com indicadores que, se a gente for olhar, em termos de renda, emprego, crescimento econômico, e até em termos de indicadores externos, é um governo que entrega, mas isso não é suficiente para gerar um projeto de desenvolvimento ou uma perspectiva de país, né? O que nós queremos ser daqui a 20 anos? Porque você fica você está encurralado pelo mercado financeiro, pela direita, e sem capacidade de juntar os vários segmentos da sociedade, porque você fica respondendo aos torpedos que você tem das redes sociais com essa comunicação virtual muito forte. Ou seja, o Brasil se encontra nesse momento num grande dilema, onde as forças mais reacionárias, de extrema-direita, com todo esse jogo que empurra para o balcão de negócios por um lado e por outro lado faz todo um debate
político pelas redes sociais, deixa uma situação assim aparentemente sem grandes perspectivas. Mas você tocou, e eu quero encerrar com isso, no tema de um projeto de desenvolvimento nacional. Eu compartilho com você dessa compreensão de que talvez esteja faltando esse fator sedutor para que as pessoas realmente se engajem de uma forma mais decidida e menos setorial a esse projeto. A questão é como reunir as forças políticas, especialmente as forças do mercado, para que isso possa acontecer. E, fazendo essa observação, gostaria do seu comentário final. A gente vive num cenário em que, se a gente for pensar essa discussão de um projeto de desenvolvimento, isso que se chama de globalização, na verdade, o Celso Furtado, né, grande pensador brasileiro, aproveito aqui para divulgar o livro que eu escrevi com o meu querido amigo Alexandre Sais, que se chama Celso Furtado, Trajetória, Pensamento e Método. A gente tenta acompanhar o pensamento do Celso Furtado. E o Celso Furtado, quando ele fala de globalização, o que ele está querendo dizer, como é que ele descreve, como é que ele caracteriza o processo de globalização? Não é que uma expansão dos fluxos econômicos do mundo. Na verdade, o que ele está mostrando é como os países do centro eles estão perdendo a coerência daqueles sistemas econômicos nacionais e para acionar um processo de expansão das multinacionais e dos fluxos financeiros. Então, na verdade, esse processo de globalização é um processo de desestruturação dos sistemas econômicos nacionais do centro, e essas forças vão para a periferia, e a gente recebe isso durante o período do Plano Real, que estabiliza a moeda, mas inicia esse processo de desorganização da base produtiva brasileira. Então, partindo desse olhar, é quase como se o único país que tivesse um projeto de desenvolvimento e uma visão do que quer ser na ordem global é a China. Todos os outros países ou territórios, eles ficam reféns desse processo de globalização dos fluxos econômicos, especialmente financeiros, desenraizando as atividades nacionais. Então, a China se organizou para receber determinados tipos de capital, não recebe capital financeiro, prepara a sua expansão e, na sua expansão, procura estabelecer relações de cooperação com os países, favorecendo, obviamente, os seus. Então, agora, é possível desenvolver projetos de desenvolvimento nacional nesse cenário de expansão chinesa e desarticulação dos sistemas econômicos nacionais nos outros países? Eu acho que o Brasil tem um grande ativo, que é o mercado interno, ele tem um conjunto de instituições estatais e tem uma sociedade civil razoavelmente vibrante, ainda que esteja encastelada e torpedeada por essa presença das redes sociais e desse segmento da nova direita. Então, são com essas forças que nós somos capazes, com essas forças sociais, né, da sociedade civil, do Estado, do empresariado que acredita no potencial do mercado interno, e para fazer isso, o Brasil tem que perceber, o governo brasileiro, o Estado brasileiro e as instituições podem encontrar na China não uma inspiração, né? Mas existe a possibilidade de estabelecer parcerias com a China, obviamente sem deixar de lado todos, ou seja, esse contraponto entre os Estados Unidos e a China. Uma das questões que a gente não conversou, a iniciativa do Cinturão e da Rota, o Belt and Road Initiative, o Brasil não teria nenhum problema de assinar, e aí fica com medo de assinar porque vai incomodar os Estados Unidos. Ou seja, falta uma postura mais altaneira do Brasil no cenário internacional, de maneira a ser capaz de ativar esse projeto de desenvolvimento e acenando para esse horizonte. E isso não é possível sem o reconhecimento de
um ator que tem possibilidade de investimento em infraestrutura e, inclusive, nas suas cadeias produtivas altamente sofisticadas tecnologicamente, há possibilidade de você internalizá-las, porque o Brasil, para a China, é visto como uma plataforma de exportações para a América Latina, né? Então, não precisa se curvar à China, mas aproveitar essa novidade que a China representa no novo sistema geopolítico internacional. Muito bem, Alexandre Barbosa, foi um prazer conversar com você. Tivemos aí pouquinho mais de uma hora, que foi uma verdadeira aula sobre geopolítica e macroeconomia, tendo como pontos de partida a China, Estados Unidos, as suas relações com o Brasil e a América Latina. Agradeço muito a sua participação aqui no China Global News. Eu que agradeço, Marco. Foi um prazer conversar contigo e com todo o pessoal que nos ouve e nos vê. E o China Global News vai ficando por aqui. Lembrando sempre que você pode se inscrever em nosso canal no YouTube e também acompanhar as nossas redes sociais. E eu espero você em uma próxima edição.